Olá, sejam bem-vindos ao Sportcast, onde o esporte une e a rivalidade faz história. Aqui vamos ser o seu guia de esporte. Para você que pratica esporte, para você que quer começar a saber a importância de praticar alguma modalidade de esporte, esse é o guia semanal que você tem. Fora que sempre vai ter aquela resenha Grêmio e Inter, né? Dupla Grenal não pode faltar. Eu sou o Vitor Brogni, para quem não me conhece. Esse aqui é o meu parceiro Leonardo Meca. Ah, chega de slogan, né? Não Chega de vou mais slogan? falar, Não, mais conhecido como Meca. Eu já vou te chamar de Meca já, Isso direto, aí. né? Não, pode deixar, o pessoal tá aprendendo, acho Aprendendo que aos tá funcionando. poucos. Então tá bom. Vamos lá, vamos começar aqui os nossos protocolos de pedir para você seguir o nosso canal, né? É só dar um like lá e acompanhar o nosso canal. É no @sportcast.podcast. Você vai ter os vídeos na íntegra lá no YouTube e no Spotify. E também as nossas redes sociais. Todas elas, TikTok, Instagram, Facebook, tudo no @sportcast.podcast. Precisamos agradecer quem é os nossos parceiros aqui iniciando esse projeto, que é a Sede Studio, a casa do Sportcast. Aqui você quer criar o seu conteúdo de podcast, videocast, enfim, toda a parte de estrutura técnica de áudio e vídeo, você tem aqui na Sede Studio. Eles ficam na Rua Independência, número 800, no térreo, sala 2. Você quer fazer o rótulo da sua empresa? Você quer fazer a identidade visual da sua empresa? A Vogue, agência de marketing, agência Vogue, ela faz tudo isso para nós aqui e faz para você também. Então você quer ter acompanhamento das suas redes sociais, quer fazer um site, quer fazer um rótulo para sua empresa, né, para sua marca, enfim, eles fazem toda essa parte. @Vogue, agência Vogue. Vamos começar então, Léo. Vamos começar hoje o nosso episódio. Hoje nós temos um convidado aqui. Vamos ver, né, a resenha que vai sair aí. Eu tô sabendo de umas resenhas aí de alguém que se diz que foi jogador. Vamos ver se o nosso convidado de hoje confirma essa informação, né? Cara, eu falei no primeiro episódio que eu tinha sido federato. Muita gente... Sabe, né? A zoeira aquela dos parceiros. Então Ninguém acredita, né? Os caras ficam garganteando, achando que é migué. Cara, vamos ver. Vamos ver se o nosso convidado honrosamente confirma. Aqui feliz porque eu consegui trazer um cara que literalmente me federou, convidou para mim participar lá das categorias de base, lá no longínquo ano 2003, 2004 e até 2011 ali, quando eu tentei ser jogador de futebol, não virei, tô apresentador de podcast e empresário, então tudo certo. Tudo certo. Mas tô com uma honra muito grande de trazer aqui o Beto, né, que é o coordenador, diretor, fundador do Esporte Clube Vila Nova, independente Grêmio de Atlético de Amadores, acho que é isso, né? É isso? Isso aí. É isso aí mesmo, né? Ah, eu lembrava, falei. Beto. Seja bem-vindo, Beto. Um prazer ter você aqui conosco. Bem, bom dia a todos. Um prazer enorme estar aí no programa de vocês. Léo, revendo aí depois de tantos anos, né? Um prazer enorme aí. Tu, um ex-atleta nosso, estar aí hoje empreendendo, né? Então é sinal que o nosso trabalho como formador de cidadão, né, também dá mais resultados do que, às vezes, a formação de atletas, né? Porque a gente sabe que formar atleta é 1 em 1000, né? E cidadão, os outros 999 vão ter que seguir a sua carreira, né? E, Vitor, prazer em conhecê-lo aí. Parabéns pelo local que vocês estão aqui, a Sede Estúdio, muito bonito, né? Então, parabéns aí. Obrigado, muito obrigado. O prazer é nosso aí receber uma pessoa que vem formando, como ele falou, cidadão aí, né? É importante porque a gente considera que o esporte também tem muito isso, né? Tem muito a questão da formação, da disciplina e tudo mais. Então é bem importante ter alguém representando aí a parte do esporte, do futebol. Beto, deixa eu te fazer começando já. Então hoje... Cara, a gente tava falando fora da ordem, né, que o Vila Nova tá fazendo 50 anos já. Então é uma história enorme, mas se tu pudesse resumir alguns pontos específicos, assim, essa história bonita que o Vila Nova tem aqui na região, formando jogadores, formando atletas, como tu explicaria o Vila Nova nessa história e como tu explicaria ele hoje? Rapidamente, né, Léo, a gente tem que contar um pouquinho da história da fundação do clube, né? O clube foi fundado em 1975, em 4 de fevereiro, e o ano que vem, então, está completando 50 anos. Na época da fundação, era o pai, né? O nosso chamado... O nome dele é Elisiário Ribeiro de Oliveira, mas pouca gente conhece por esse nome, sim pelo apelido de Guri.
Aí junto com ele estava o finado Duarzan, o finado Lori Brandoli e Sargento Alfredo, né? E o atual presidente hoje do clube, que é o Jorge Benhur, que ainda está com nós aí. Então, foram eles que fundaram o clube lá em 1975 com o objetivo adulto, né? Jogarem os adultos, torneios, campeonato por aí afora, divisão da várzea, amador, né? Mas lá em 1982, 83, o pai comprou uma obra que estava acontecendo ao lado do mercado que ele tinha ali na Santa Maria, né? E aquela obra era para ser um bailão, né? E o pai nunca foi muito disso, né? E ele estava, vamos dizer assim, de certa forma entristecido porque ia sair algo que ele não gosta ali do lado e seria bailão, né? Imagina, naquela época não tem os regramentos de hoje, era uma barulheira e confusão até altas horas, sem dia, sem horário para terminar, né? E lá no meio da obra o cara se apertou e ele teve que vender aquela obra, né? E o pai comprou e ali ele fez um ginásio. Mas antes disso, Léo, olha que curioso, há uns 4 ou 5 anos antes, o pai construiu um campo de futebol, lá ao lado da pedreira do Ivo Fux, lá no bairro São Luís Gonzaga, lá, né? Que existe o campo até hoje, lógico, agora está abandonado lá, não teve mais atividades de um tempo para cá. Então ele tinha o campo, construiu o campo, não contente, acabou comprando a obra para construir um ginásio. Então ali surgiu o ginásio e em 90, 92, certo? Ali a gente iniciou as escolinhas do Vila Nova e desde então a gente sempre teve trabalhos paralelos, né? Como tu jogou com nós aí no Gaúcho, mas a gente começou trabalhando lá no Passo Fundo como preparador de goleiro, junto com o Marco Aurélio, que tinha me convidado para ir lá em 94. Depois a gente foi para o Campestre, do Campestre daí a gente teve na Cercesa em Carazinho. E aí viemos para Semiato, SESI Clube Juvenil, na época aqui, que tu teve o privilégio de jogar com nós aí. Essa fase era uma fase muito legal, cara. Era muito massa. Depois eu falo, mas deixa o Beto falar. Isso aí. Então, e aí o Vila Nova surgiu a escolinha lá, só com gurizada ali da vila, para jogar, porque tinha o meu irmão, nascido em 82, e, vamos botar ele jogar, né? Vamos fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer educação física, então tinha que já começar a pensar em ocupar, né? E aí surgiu o Vila, né? Então as escolinhas do Vila Nova surgiram a partir da década de 90, né? E lá em 2006 houve uma crise, né, muito grande aqui no nosso país e também no Rio Grande do Sul, né? Onde fechou todas as equipes aqui, né, de base da cidade. E nós tínhamos um certo conhecimento e pais também perto de nós, mas vamos jogar o futebol de campo, vamos criar o campo. E aí criamos o Vila Nova Competição, que aí começou a dar um alavanque, né? E começamos a disputar a Noligaf, que foi um campeonato que é a categoria 9-5, né, Léo? Foi a nossa e a 9-3, as primeiras. A 9-5 e 9-3 foram as duas primeiras categorias que a gente disputou o Campeonato Estadual de Futebol de Campo lá em 2007. Isso aí. Em 2008 a gente já incluiu a 9-8, né? Também vários amigos nossos aí que hoje estão por aí, Guilherme Teixeira, Matheus, Carlos Toscan, Lucas Colombelli, bem, enfim, se a gente for citar nomes, aí a gente vai esquecer. Cara, tem muito atleta que virou profissional mesmo, assim, que foi adiante. Da minha categoria tinha o Hermes, tem o Henrique que tava na Europa tem um tempo atrás, teve vários caras. Então, assim, tem uma história de formação de atleta grande também, não é só de formação de cidadãos, que também é muito importante, inclusive. Com certeza. E aí começamos e a partir dali a gente arrancou, né? E até hoje disputamos, né, a Noligaf, que é o campeonato estadual das categorias de base. E veja bem, de um núcleo que nós tínhamos lá em 1990, 92, né, no ginásio do Guri, que foi onde começamos tudo. Hoje nós temos 8 núcleos de escolinhas pagas, né, que o pessoal vai lá e paga uma mensalidade e treina e joga. E temos 23 núcleos, né, sendo 20 em Passo Fundo e 3 Nicolau Vergueiro, Tapejara e Getúlio Vargas, fora de Passo Fundo, que são projetos sociais. Caramba. Nesses projetos sociais a gente abrange aí hoje cerca de 1.109 alunos, foi na nossa última contagem agora no mês de maio, para nossas prestações de conta dos projetos que a gente tem. E temos também o nosso terceiro pilar, que é as competições. Ou seja, no Vila Nova hoje passa em torno de 2.000 atletas por semana aí, em todos esses locais de atendimento que a gente tem na cidade.
São 33 colaboradores que a gente tem dentro do clube, né? Então o Beto já não é mais nada, né? É só uma peça dentro de uma grande engrenagem que existe, né? E a gente sempre divide todos esses títulos, conquistas, evoluções com os nossos funcionários que trabalham junto com nós há muito tempo, né? Nós temos aí o Rovanir, deve lembrar dele. Sim. Fez 67 anos e está lá ativo ainda. Trabalhando, filho. Trabalhando com nós lá nos projetos sociais, né? O Dati está com nós aí também há um bom tempo. O Dati era da 96, 94, 97. O Arthur, o filho dele que jogava com nós, né? Então, a gente tem funcionários antigos, abnegados, que estão junto com nós e que foram eles que deram esse up aí para nós crescermos. Lógico, a gente sempre esteve à frente de tudo, né? Dando às vezes os rumos, né? Às vezes acertando, às vezes errando, que faz parte de qualquer negócio, né? Mas tudo é um aprendizado na vida, né? Até hoje estamos aprendendo, né? A tentar legal. melhorar o nosso atendimento aos nossos alunos, né? Alunos que são os nossos clientes, aos pais dos alunos, né? Que a gente tem também um respeito muito grande e um carinho muito especial, porque é o pai que leva o aluno para nós, né? Então a gente tem que fazer o nosso trabalho e ao mesmo tempo atender esses anseios que o pai tem. Muitas vezes o pai quer a coisa mais rápida do que o processo permite, né? Sim. Do atleta entrar numa escolinha hoje e já querer sair jogando estadual. Infelizmente não vai conseguir, né? Tem que entrar no processo. Mas tem um atleta que tem o dom com ele lá, que consegue estar um pouquinho mais, com menos treino, se aprimorar mais rápido, né, Léo? O Léo acho que viveu bem isso. Cara, eu peguei toda a história, assim, eu vou resumir então, pra não aprofundar. Cara, eu comecei a jogar com 6 anos na escolinha no SESI, porque eu queria emagrecer. Tinha um problema de compulsão alimentar grave e nem era semiato ainda, era uma escolinha, sei lá que escolinha era. Aí, a primeira vez que eu fui jogar o estadual foi com o Flávio. O Flávio Dias era treinador da Semiato. Eu joguei numa categoria que não era minha. Eu jogava na 9.4 e eu era 9.5. Aí depois o Beto veio na 9.5 e daí virou a minha categoria. Que daí foi a primeira categoria. Com 7 anos eu fui federado. A gente ganhou os 2 campeonatos que a gente jogou, os 2 estaduais. Um invicto e nós perdemos um jogo só. Cara, nós varremos o estado naquela época porque o time da Semiato era muito massa, assim, Semiato, cara, nossa, bancava, tudo grátis, assim, tinha, né, eu como atleta lembrava que era tudo grátis, os pais pagavam depois, não me lembro, mas a gente recebia muita coisa, assim, cara, tinha atleta de fora, o Andrigo vinha lá de Estrela pra jogar com nós, tinha vários atletas da região que vinham jogar conosco. Então a gente fez esses 2 campeonatos, aí depois fui pro Vila Nova, que daí a Semiato acabou e deu essa crise, fiquei 2 anos na escolinha do guri, do ginásio, treinando terça e quinta, e daí nós abrimos o campo. E quando tu veio com o projeto do campo, foi a minha categoria que foi a primeira junto com a 93. Junto com a 93. Foi o primeiro projeto. E aí jogamos mais 4 anos aí, federação de campo, cara. E aí jogava de frente com o Grêmio, com o Inter, e loucura, assim. Legal. E depois aí, obviamente, eu parei porque o último campeonato que eu joguei foi um sul brasileiro, sul-americano, que teve ali em Santa Catarina, acho que era em Itá. Isso. Foi o último, eu entrei no colégio militar, foi o último, eu quebrei o braço, daí joguei aquele campeonato, daí parei porque não ia pra frente, aí fui estudar. Mas essa é a história, cara, então, pô, vivi tudo isso, vivi escolinha, vivi estadual, vivi campo também, cara, e jogar no suplementar do Beira-Rio, do Olímpico, era uma oportunidade, assim, que tá louco. Sim. Jogava os Genoma, nós jogávamos o Genoma também. Teve um ano que nós fizemos a final do Genoma e também fizemos a final daquelas escolinhas conveniadas do Grêmio, lembra? Do Grêmio, jogamos lá no Cristal. No mesmo ano, né? Jogamos as 2 camisas, né? Foi... O Léo teve a oportunidade de jogar no futsal junto com o Andrigo, né? Nós tivemos aí o Roger Guedes também, que vinha de Birubá. O Jair, acho que jogou jogar também. O Jair está hoje no Vasco, né? E no campo tu teve a oportunidade de jogar junto com o Henrique Custódio, né? Que hoje segue lateral esquerdo, e o Marcelo Hermes, né? Isso aí. Então, jogando, que tu jogou, né? Realmente. Não, jogava, treinava, tudo junto. Só que eles tinham se destacaram em mais talento. Mais talento. Isso aí. Esses tinham talento. É que assim, olha quantos meninos passaram, né? Cara. E se a gente for citar aqui, a gente está citando só da 5 categoria. atletas, né? E de uma categoria, vamos dizer assim. Né? Lógico, o Guedes é um ano mais novo e o Jair um ano mais velho. Mas tava ali, no futsal jogava...
E é muito legal, né, que a gente, para ver, né, o celeiro de atletas que nós temos aqui em Passo Fundo e na nossa região, né, e que lá naquela época lá havia esse investimento de um clube para manter esses atletas aqui. Tanto que teve um ano que Passo Fundo no futsal ganhou todas as categorias. Estava na final do estadual de futsal em todas as categorias, desde o Fraldinha, que era esse nome chamar na época, que era com nós, Fraldinha e pré-mirim, que eu trabalhava na época, aí mirim, infantil, infanto, juvenil e o adulto, naquela época também chegou, mas o adulto não ganhou, né? Que era o time da UPF, se eu não me engano. UPF, e daí nós era Cara, nós fizemos uma final com o Pinheiro no preliminar do jogo da UPF no Capinguí. Exatamente. Nós ganhamos de 9-1 do Pinheiro aqui na final. Cara, eu me lembro, eu tava em quadra, né? O cara fica emocionado. Enfim, era uma época muito legal mesmo. Tinha todas as categorias, eu me lembro disso, assim. Pá, era muito top. E a gente sabe que naquela época tudo era mais difícil, né? Sim. Pra te marcar um treino, tu tinha que ligar, não tinha WhatsApp. Né? Hoje tu tem grupo de WhatsApp, manda uma mensagem que atinge 100 pessoas, 200 pessoas. Naquela época tu tinha que ligar, então a gente... E tudo era mais difícil, né? Desde a questão da logística, né? De viagens, né? Alimentação na época, e tudo isso era proporcionado para essa gurizada nessa época. Mas era o empenho daqueles diretores que estavam naquela época, né? Que viveram aquela época áurea do nosso futsal aqui, né? Lógico que hoje o nosso futsal está muito bem também, né? A gente vê aí bons resultados, né? Mas naquela época era um planejamento completo, né? Tinha todos. Da base ao adulto, né? Beto, e aproveitando aí agora desconhecimento mesmo, eu lembro que tinha uma parceria muito forte com o Independente, que era o nós treinava na época, mas eu lembro que depois aí teve um movimento de... Eu não sei se essa palavra é certa, se não for tu me corrija, mas houve como se fosse uma fusão do Vila Nova com o Independente, ou já era assim antes? Como é que foi esse movimento assim? O Independente entrou na nossa vida lá em Bem, o finado Padeiro, nosso conhecido do pai das antigas, né? Jogava um amador, tinha um jogo tradicionalíssimo que era dos garçons, que era às 6 da madrugada. Ou seja, meu Deus! Os garçons terminavam a noitada, né? A noitada de trabalho, né? Na noite. Sim. E se reuniu lá no velho, antigo Independente, lá de manhã cedo, para fazer esse jogo festivo. E terminava o jogo, tinha um churrasco. Pensa, um churrasco às 8 da manhã. Mas o pessoal virava à noite, era uma coisa tradicional que o finado Padeiro fazia aí na época. Então, desde aquela época lá, a gente já conhecia ele, né? E lá em 2005, quando a gente começou a trabalhar com o futebol de campo, a gente realmente, aí começou a escolinha lá no campo do Padeiro, né? E segue até hoje, né? Hoje foi feita há uns 10 anos atrás foi feita uma permuta da área central aqui do Independente, uma área que nós temos hoje lá na Roselândia, né? É do Independente essa área, né? Então a gente tem um contrato incomodato com eles, né? E a gente, dentro disso, a gente leva o nome do Independente junto em todas as competições que a gente participa, né? E então existe essa parceria, né, com o Independente. Hoje, infelizmente, o finado Padeiro, a esposa dele não estão mais com nós aí, a gente agradece muito a tudo o que eles fizeram, né? Porque nos acolher naquela época onde pouca coisa existia na cidade, né? A gente só tem a agradecer. E a gente segue essa parceria hoje com os filhos deles, né? Que estão lá cuidando, o Ademir, a Fia, né? Aí tem o Rodrigo, que jogou na época de base, aí o Roberto, né? A Silvana, que são pessoas lá do Independente. Muito bom, legal. Hoje vocês... fazem também de que categoria até categoria que vocês têm lá de alunos hoje, né, atualmente? A gente tem dentro do Vila Nova 3 pilares, tá? Que é as escolinhas pagas, que são as que nos sustentam, né, como o ano todo. Como empresa, né? Exatamente. Aí temos um grande trabalho no projeto social, que é a nossa ferramenta hoje para dar um plus a mais, né, para dar algo a mais de retorno à comunidade de Passo Fundo, que tão bem nos acolhe, né? Sim. Já visto que hoje estamos aqui conversando com você sobre Vila Nova, né? Então é graças a essa acolhida que nós tivemos na nossa cidade aqui de Passo Fundo, pelo trabalho que a gente desenvolve. E o terceiro pilar é as competições. E aí, dentro das competições, que nós temos o trabalho de competição, que começa hoje na Sub-6,
ou seja, gurizada de 6 anos de idade, Olha só. nascidos em 2018, é a nossa primeira categoria, que a gente começa a preparar eles esse ano para o ano que vem, que eles vão ser daí sub-7, começarem a disputar competições, né? Então esse ano eles fazem treinos, fazem joguinhos, brincadeiras, porque ainda são novinhos, né? Sim. Mas veja que segunda passada eles foram disputar um torneio que o Internacional organizou lá em Porto Alegre. Que legal. Olha aí. Né? O Inter chamou a gurizada sub-6 e 7 para um torneio. Ficamos vice-campeões lá no torneio que o Inter organizou dessa gurizada. E a partir dali, nós temos a cada ano uma categoria que vai até o sub-15 hoje. Legal. Né? O nosso planejamento ano que vem, por a gente entender que a 15 os atletas têm que estarem num clube, né? A gente entende isso, né? Então é difícil tu segurar um guri de 15 anos com nós, né? Então, o 14 e o 15 eles têm que estar num clube. Então pro ano que vem nós estamos mudando o nosso planejamento de competição e fazendo a competição até no máximo 14 anos, para que o 15 eles possam escolher o clube, ou o clube escolher eles para seguirem a carreira, né? E já nas nossas escolinhas, a gente vai até a gurizada sub-16. Né? Então temos os meninos que querem praticar um esporte, querem manter uma vida saudável. A gente oferece daí nas escolinhas e nos nossos projetos até os 16 anos. Legal. Beto, e como é que foi essa... Eu lembro que eu acho que foi a primeira categoria que eu lembro de ter visto foi a 9-8, que foi para a Europa, né? Vocês estavam agora, uns meses atrás, umas semanas atrás, agora vocês estavam de novo, né? Ganhou um outro campeonato lá. Conta como é que é essa competição que o Vila Nova vai jogar na Europa, enfim. Bem, as viagens internacionais entraram na nossa vida aí lá em 2011, com a categoria 9-8. A categoria 9-8 tinha sido 2 anos vice-campeão gaúcho, né? Bateu na trave o título, né? Aí surgiu o convite de ir à França disputar o Plomelin, que é um campeonato reconhecido pela FIFA, reconhecido pela Federação Francesa de Futebol, como um grande campeonato de base, né? Um dos maiores, né? Porque eles só fazem sub-13, né? Então é 13 anos a gurizada, mas eles reúnem lá, são 9 chaves de 8 equipes. Então dá um número considerável de equipes. Há uns 5, 6 anos atrás eles incrementaram o futebol feminino, também nessa mesma faixa etária de idade. Então é um mundial de clubes que reúne clubes ali de toda a Europa. Né? E do Brasil nós fomos não os pioneiros a irem para lá, porque teve o time que o Rubens organizava, que levou nos anos anteriores ali para lá, mas nós fomos o primeiro time brasileiro a chegar numa final desse mundial. Né? Então, em 2011 a gente foi para lá, ficamos em 4º lugar, eu era o treinador naquela época, e aí depois, em 2012, foi a categoria 99, que foi vice-campeã do mundial, né? Retornamos esse ano de novo lá para a França, porque durante a pandemia a gente parou de fazer essas viagens, né? Retornamos esse ano à França, lá com a categoria 2011, né? Veja bem quanto tempo passou aí, 2011. Né? De 98 para 2011, né? Nossa, veja bem 13 anos quase. Quantos anos se passaram aí de gurizada que tiveram a oportunidade de fazer essa viagem para a França, né? Entre outros que a gente fez. Nós viajamos também para a Itália, onde a gente conquistou o nosso primeiro título internacional. Aí viajamos para a Espanha, onde a gente conquistou o nosso 2º título. Aí viajamos para Estados Unidos, onde a gente também conquistou um título internacional. Viajamos para a Argentina, aqui na mais próxima, né? Dá para fazer um mapinha mundi e botar a bandeira do Vila Nova nos países que já visitou. Alguns, e agora, recentemente, em outubro, a gente viajou com a categoria 2015 lá, e 2 atletas da 2014, e conquistamos novamente o título no Barcelona Cup. Que legal. Que é um torneio, né, que reuniu lá mais de 80 clubes, né? Só que daí não é na mesma categoria. São várias categorias. Né, diluído. Que jogaram ao longo. Na nossa categoria tinham 8 equipes. Né? Então tinha Espanha, Inglaterra e Irlanda. Né? Cara, que legal. E a gente conquistou aí o título, que
Eu tenho certeza que isso marca na história da gurizada, né? Mas tá louco. Só de fazer a viagem, o título é óbvio que, né, é o Não é título, mas, Faz, pô, só da experiência de poder ir e tal, conhecer, participar de um projeto desse é incrível. E aí o título, meu Deus do céu, né? Não É precisa pra falar fechar nada. com Chave de ouro, chave né? de ouro, né? Literalmente. E eu digo sempre, né? A gurizada, às vezes, hoje, talvez não tenha dimensão do que é isso. Nossa, é muito grande. Porque é toda uma estrutura, toda uma questão de logística, de situações que envolve que tu não faz ideia. Sim. É só responsabilidade também do clube, né? Levar Frente a essas filho, crianças, né? menor de Zaga, idade. né? Pô, E essa última viagem foi muito curiosa, né? Em vários fatores, né? A viagem à França esse ano também já foi uma viagem que deu algumas situações assim que depois a gente dá risada, claro, Sim, né? Mas na hora dá um susto na hora. é o estresse do momento, né? Mas tudo se fechou da melhor forma possível, né? Vou te dar um exemplo. Nós organizamos um grupo para ir à França esse ano. Demorou-se para fechar os atletas. Uhum. E geralmente vai o atleta, um pai ou outro que ir junto. E aí acabou-se as passagens de trem. bah. E a gente chega em Paris, tem que viajar Então. 500 quilômetros de Paris a Quimper, que é onde é a sede do torneio. E aí, o que a gente faz? Né? Fizemos uma reunião com os pais e, gente, ó, não tem mais vaga no trem, nem no dia posterior, e antes também não teria, por causa da viagem. Vamos fazer a de van. E aí, quem vai de van e quem vai de trem? Então, é situações, né? Mas cara, nossa. Aí na imagina. ida organizamos um grupo de pais, mas daí quem foi de van já não queria mais voltar de van, né? Sim, daí, sim. pô, daí a Débora, minha companheira, estava junto. Vamos fazer o seguinte, nós voltamos. Eu disse, claro, não tem problema, tô aí pra isso. Sim. Nós voltamos de van e nós tínhamos levado dentro desse grupo 2 atletas de projetos sociais. Que legal. Vamos levar esses meninos fazer um passeio, porque a gente vai chegar antes que o trem lá. Claro. Vamos sair hoje e vamos lá levar eles conhecer a Disney. Nós tivemos aí eu peguei o professor que estava com nós, né, claro, para coroar um trabalho, porque lá no torneio é só trabalho, lá tu Sim. entra de manhã, sai à Sai de noite noite. da beira do campo. E aí levamos os meninos, né, e claro, o clube, né, proporcionou isso Que aí legal. e fizemos então, mas são tudo coisas que surgiram de uma necessidade e virou um prêmio daí para quem estava. Outra situação na França, deu aquela nossa chuvarada aqui, né? Vocês se recordam? Sim. Fecha aeroporto, não fecha aeroporto, tem estrada para chegar até Porto Alegre ou não. Bah. Vocês estavam lá? E aí, não, nós estávamos em Passo Fundo ainda. Tava aqui pra ir. Pra ir pra lá. Pra lá, mas tava tudo pago já, passagem aérea. Minha nossa. E olha só o que a Air France faz com nós, né? Porque a gente disse, olha, nós não vamos ter estrada para chegar a Porto Alegre. Não tinha estrada. Nós tínhamos que ir a Criciúma, descer de Criciúma Nossa. a capital. Nossa. Porque estava tudo fechado. Sim, tava tudo aqui, né? fechado, verdade. Aí eu falei assim, não tem problema, vocês embarquem em São Paulo, mas tem R$1.000 de multa por passageiro. Pô, já íamos gastar com ônibus para ir a São Paulo, 20 mil de ônibus. Mais R$1.000 por passageiro. Tá louco. Nós estávamos em 16 atletas, mas os pais davam 24 pessoas. Pensa, mais 24, 25. 45 mil Do nada, assim, do pra nada, pagar. assim. Aí, 2, 3 dias antes da viagem, fechou o aeroporto de Salgado Filho, que Sim, ninguém nunca mais imaginou. Dizer, E daí tiveram ali que mudar. foi o alívio que daí a Air France deixou de cobrar a multa. Sim. Meu E daí até eles iam ter que se reorganizar. né? Aí reunimos os pais de novo, né? Os pais foram parceiros, pagamos o ônibus para ir até São Paulo. Nós fizemos uma viagem de 24 horas aqui a São louco. Paulo. Vai embarcar, então. Mas, cara, eu imagino quantos perrengues vocês devem ter passado nessa história, assim, porque nós, quando era. Óbvio, a escala era muito menor ainda, mas nós, cara, quando a gente começou a treinar no Menino Deus, se eu não me engano, a gente foi. Cara, teve que construir o campo. Tipo, os pais iam lá fazer uma cerca, nós vendia patrocínio, daí tinha as faixas, assim, pra conseguir custear. Teve uma vez que nós fomos espalhar, os guris, a gente ajudar a espalhar a terra no campo, assim, cara. Então era todo mundo se ajudando, assim, né? É isso aí. Tipo, nós ia lá, tem que treinar e tal, daí tem uma parte do campo tá ruim, o cara ajudava a espalhar uma terra e tal. E treinava meio que onde dava, às vezes era no Independente, às vezes era lá, às vezes era no Citone, às vezes era lá no... Lá na perimetral, lá fora...
No Grêmio Petrópolis. Também no Grêmio Petrópolis, PF. Grêmio Petrópolis, o PF. Então sempre era uma vida meio de louco, assim, tinha que ligar, Beto, onde é que eu treino já? Lá no... Então tá, então vamos lá. E ligando, né? E Não tinha ligando, WhatsApp, né? cara. Mas ensina pra vida, né? Sim. Eu tava falando aqui no episódio agora anterior com o Vini da Win, que essa visão de atleta, ela favorece muito também para os entrevistados que a gente conversou aqui, todos eles praticamente tiveram em algum momento uma vida empreendedora. Então, uma relação de o risco, disciplina que o futebol e os esportes trazem faz muito sentido também para quem vai ter um projeto próprio, vai empreender, vai ser um empreendedor, microempreendedor, ou vai seguir a sua própria carreira. Então, os valores tu transporta, né? Tu transporta os valores do esporte para a vida profissional, enfim. É verdade. Sem dúvida. Beto, qual que é a maior dificuldade que você vê hoje no teu dia a dia, seja com o trabalho com criança, seja com algum pai, seja com, enfim, tanto na escolinha, qual que tu vê hoje que tu tem alguma dificuldade aí que tu gostaria de nos contar? Hoje, o esporte tem uma concorrência, né, pós-pandemia, muito desleal, digamos assim, né, que é os meios virtuais. Digitais. Os meios digitais hoje estão, assim, na flor da pele, né. O menino, antes de entrar pro treino, vai ainda olhar as redes sociais dele lá, né, conferir se tá tudo ok ou não. Fotinho pra lá, fotinho pra cá, né? Muitas vezes tem os atletas. Vai, imagino isso hoje, cara. Assim, nossa. Já os jogadores profissionais, né? Imagina. Não, imagina o cara na base, meu. Ele vai vir o famosinho porque ele joga Sim. futebol, ele é federado. Pá, na minha época não dava pra fazer isso. Fiquei pensando agora. Então isso é uma concorrência bem desleal, assim, que nós temos hoje, porque é mais cômodo tu ficar em casa comendo uma pipoca e tomando uma Coca-Cola do que ir pra um campo treinar. Né, jogando o teu futebolzinho no PlayStation, né? E só que a gente chega em qualquer campo ou qualquer ginásio que tu chegar, Léo e Vitor, e pede pros meninos o que vocês querem ser. 99% quer ser jogador de futebol. Sim. Mas qual desses 99 aí tá disposto a abrir de mão, né, da família, do lazer, do final de semana, do feriado, para ir treinar, para ir ralar, né? Treinar com chuva, com sol. Muitas vezes o pessoal nos procura pro futebol de campo aqui na cidade. Uhum. E eu digo para eles, futebol de campo nós não temos escolinha. Por que não tem escolinha? Porque quando é quente demais, não dá para ir porque o sol vai queimar o menino. Quando chove, não dá para ir porque vai ficar resfriado, né? Aí tem que ser uma temperatura... Não tem ar-condicionado no campo de futebol lá, né? E aí, tanto que é curioso, um menino dos 2015 que jogou agora num outro programa que a gente teve dando entrevista, né? O cara perguntou para ele o que tu mais gostou de fazer. O que ele me respondeu? O Blatt, que ele mais gostou foi jogar na chuva. Porque o pai e a mãe nunca deixam ele jogar na chuva. Jogar na chuva. Tu vê, né, cara? O que tu pensa, né? Claro, tá protegendo a criança, Sim, né? sim. Mas ele foi para a Espanha lá e teve que jogar abaixo da água, porque coincidentemente a nossa chegada na Espanha foi o período das chuvas. Sim. Né? Nós jogamos todos os dias do torneio lá abaixo da água. Chuva. E saímos da Espanha com chuva e não parou mais de chover, e tanto que deu a tragédia que deu lá, né? Como nós tivemos aqui no sul. Cara, e eu vou te dizer uma coisa, jogar na chuva é muito legal. Um dos jogos mais emblemáticos, um dos jogos mais emblemáticos que a gente teve foi na chuva, da nossa categoria, foi aquele 2-2 com o São José lá, 2-1 que nós perdemos aqui pro São José e fomos lá e ganhamos lá em Porto Alegre e ganhamos nos pênaltis. A gente foi pra semi com o Juventude, que foi no último ano que eu tava no sub-14 ou sub-15 agora, não me lembro, que foi o último ano que eu joguei. Que daí nós passamos de São José na semi, nós sempre caímos 3 anos pro São José. Pegava sempre São José, caía com São José. E aí nós passamos de São José, fomos pra semi com o Juventude, e daí no Juventude nós caímos. E aí pegou, se eu não me engano, Juventude e Grêmio na final. Uma curiosidade. Cara, muito massa. Você disse que você tem categoria até 15, né, normalmente, né? Isso. Nunca pensaram em ter uma categorias acima disso, ou chegar a ter um time profissional do Vila Nova? Como é que se dá nessa situação? Claro, nós há um tempo atrás montamos o nosso planejamento estratégico, né, sobre o que fazer no futuro, né? Uhum. E o planejamento contava com isso, né? De nós federarmos o Vila Nova não é federado até hoje, né? E disputarmos a terceira divisão, a divisão de acesso, como se chama hoje, né? Só com guri. Tipo, o Léo terminou lá os seus 16, 17 anos jogando com nós,
não engrenou em nenhum clube por aí, mas ele quer continuar tentando o sonho de ser jogador. Vamos dar essa oportunidade num clube semi-profissional, vamos dizer assim, né? Não profissional, porque estaria fora de cogitação de pagar atleta, né? Lógico que teria suas obrigações lá, mas enfim, era para fazer uma coisa semi-profissional para dar oportunidade para os meninos, como a gente tem o exemplo do TAC, aqui de acho que é 13 de Maio o nome da cidade. O TAC fez isso, joga só com gurizada. Lógico, daí explodiu um jogador ali que deu certo, mudaram a vida deles lá, já criou outros objetivos. Mas, infelizmente, esse foi um objetivo que a gente acabou abortando, né? Porque a gente vê que a equipe profissional demanda de muito mais recursos, né? Demanda de uma estrutura diferente, coisas que a gente não iria ter condições de dar, né? Talvez aumentasse os patrocinadores, aumentasse a nossa receita, tudo, mas a gente sabe que precisaria uma coisa bem muito maior, né? Muito maior, e né? E outra, né? Tem sempre esse aqui em Passo Fundo, acaba que não alavanca, que nem tem em Erechim, por exemplo, um Ipiranga que acaba sendo um pouco mais forte, assim. Tem o Gaúcho fica ali, o Passo Fundo fica ali, e daí tenta fazer um time profissional. Acho que é caro também, é difícil, caro, é complexo. Estruturar criar uma estrutura de ponta, digamos assim, para poder competir, de fato, acho que é muito complexo. Então, às vezes é melhor menos e bem focadinho, como se bem faz hoje, né? Já faz ali com atletas há muitos anos, inclusive. E como é que é hoje, Beto, assim, essa questão de relacionamento com os atletas, por exemplo, que saem, que passaram pelo Vila Nova e chegaram no profissional, enfim, deve ter muita gente, eu não faço ideia além dos que eu conheci, mas das outras categorias deve ter bastante atleta aí também que chegou, então como é que é esse relacionamento também com quem acaba conseguindo chegar ali nos grandes clubes e tal? Hoje, Léo, assim, ó, a gente não saberia que hoje te dar um número de atletas que hoje estão em diversos clubes aí do estado e fora, em grandes clubes, em categorias de base, né? Porque tem muitos meninos hoje. Pô, a gente tem menino, por exemplo, te dar um exemplo, 2016, que é o capitão da equipe do Grêmio. Sim. Pô, 2016, ele tem 8 anos de idade. Né? E é o Otávio. Cara, aconteceu isso com o Gui Teixeira, com 10 anos, acho que era 10 até que ele foi pro Inter e era 10 e faixa, e ficou. E ficou Bruno também, tempo, né? Ficou. Tá até hoje aí batalhando, né? Esperamos e acho que ele conseguiu jogar, tá ainda né? Agora tá jogando, né? Enfim. E o Guilherme, a cabeça dele é muito boa, né? Um guri focado, dedicado, sabe das dificuldades do futebol e aguentou, né? A família dele deu o suporte por trás, então isso é importante, a família, né? Mas assim, ó, o menino depois que sai do Vila Nova, muda-se a relação, né? Já fica uma coisa mais longe, mais fria, mais difícil às vezes tu ter acesso, né? Tu contactar. Muitas vezes é porque às vezes a gente também não procura, né? E o atleta acaba também não retornando, mas a gente fica muito grato quando os meninos lembram desse passado que tiveram com nós aqui, ou desse trampolim que a gente pôde oferecer para eles seguirem essa carreira deles, né? Mas, Léo, te digo uma coisa assim, ó, a gente nunca foi atrás para buscar um reconhecimento, vamos dizer assim, nesse sentido, só fica as histórias boas, assim, pra gente contar, mas também ninguém nunca voltou, assim, 100%, né? Foram raros os casos de que eles voltaram aqui te agradecer, né? A gente tem aí, por exemplo, o Cristiano Vidal, de Carazinho, né? 2 e 3 nos manda uma camisa do clube que ele tá, né? O próprio Marcelo teve nos visitando uma época aqui, né? Mas fica as recordações aí, né? Nem tanto pelo tom mais de reconhecimento, assim, mas eu acho que principalmente de saber que tem muita gente que chegou também depois, né? Óbvio, mas tem toda uma base ali. Por exemplo, o atleta fica no Vila Nova 4, 5 anos, ele se constrói numa base para que depois as outras habilidades que faltam ele desenvolve e chega. Então tem uma história muito legal por aí, cara. Por isso que fiz questão, inclusive, de te convidar para vir aqui. Show de bola. E Léo, só para complementar, né? Às vezes o pessoal me pede, tu tá rico já. Já ganhou dinheiro com o jogador. Cara, eles não acreditam. Nunca ganhamos um centavo de nenhum jogador. Caramba. Tá? E lógico, o meu sonho,
né, isso eu nunca escondi de ninguém, foi revelar um atleta e esse atleta mudar a minha vida, da minha e da minha família. Sim. É o meu sonho. Pô, eu trabalho para isso. Assim como tu tem o teu, o Léo tem o teu, esse era o meu sonho, né? Não que não tenha deixado isso, mas deixei um pouquinho de lado com as frustrações que eu tive de atletas, como tu diz, tanto que eu nem quis citar, nem vou citar nome, mas o atleta, quando saiu daqui e foi para um clube maior, a gente fez contrato com ele. Sim. Quando ele chegou no clube maior, quando ele foi assinar o contrato profissional, o clube simplesmente nos fechou a porta. E a família nos virou as costas. E o que a gente recebeu? Uma cartinha ali, né, dizendo que estava rompendo aquele contrato. E isso há muito tempo atrás, acho coisa de mais de 10 anos. E aí eu disse para mim, cara, não faço mais contrato com ninguém. Se tu me perguntar, tem contrato com não tem nada. E olha quantos meninos nós temos em clubes por aí esparramados. Não tem nada. Não vale a pena. Não, tu vai ali no cartório, vai fazer uma procuração, que é isso que fazem. Porra, tu gasta. Sim, né? Aí o guri tá lá, tu tem a programação que tu tem que fazer. Tem que levar ele jantar fora, tu tem que dar uma chuteirinha, ele quer vir para casa, tem que pagar uma passagem. Eu não sou empresário. Não é essa a minha vocação, ser empresário. Tanto que daí, quando eu tive essas desilusões, eu digo, não, por que eu vou trabalhar? Aí que eu me voltei mais para os nossos projetos sociais. Porque ali no projeto social, se eu fizer, eu não estou olhando a quem estou fazendo. Exato. Eu faço para todos. Né? Tanto que a gente tem um trabalho muito legal, Léo, lá no bairro Jabuticabal. Né? No bairro Jabuticabal, a gente tem um serviço serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, com um assistente social, uma psicóloga, um monitor de teatro, um monitor de judô, né? E um monitor de futebol. Né? O Rovanir é um dos professores que trabalha com nós lá, onde a gurizada chega no ginásio terça e sexta, e eles recebem a aula de futebol, depois vão fazer o serviço de convivência lá, e agora tem uma turminha de culinária, né? Nós colocamos computadores para a gurizada lá, quem quer ir lá fazer um trabalhinho do colégio, acessar a internet, pode, porque as crianças, às vezes no bairro lá não tem, às vezes, esse acesso em casa, né? E a nossa assistente social faz visitas na casa das famílias, né? Para ver como é que estão, colégio, coisa e tal. Quando o professor lá no ginásio detecta, olha, o menino está chegando desarrumado aqui, né? O menino relatou que não tomou café hoje, né? O menino relatou lá que teve uma situação em casa lá e apanhou, vamos dizer assim. Né? Nós tivemos um relato de em um dos ginásios nossos, que a menina chegou pro professor e relatou que ela tinha sido abusada em casa. Né? Isso é uma coisa que tu nunca vai imaginar que acontece numa escolinha de futebol, né? Tu vai pensar, a pessoa vai na escolinha de futebol para jogar bola, vai no projeto social para jogar bola, e aí tu acaba tendo que lidar com o entorno dessa situação, que é muito robusto, é muito complexo. E então, claro, a gente fez os encaminhamentos, né? A assistente social de pronto encaminhou, né? Deram os encaminhamentos para todos os casos. E é legal esse trabalho que a gente faz lá, porque a gente está beneficiando uma comunidade inteira, né? Ali, né? Agora nós vamos inaugurar lá, para vocês terem uma ideia, uma padaria para eles. Nós conseguimos com o Fundo Social do Sicredi, né? O forno, a maçadeira e insumos, e a gurizada está aprendendo a profissão de padeiro. Então logo vai ser lançado, porque eles estão treinando, vamos dizer assim, né? Cara, é uma outra. Legal. E é algo a mais que às vezes o Vila Nova, que o pessoal não sabe que o Vila Nova faz, né? E tem, por exemplo, nós temos uma campanha que a gente faz todo ano, a arrecadação de tênis. A gente sabe que agora, final do ano, todo mundo quer um presentinho, um brinquedo, coisa e tal, mas às vezes falta o básico num bairro ali da cidade, que é um tênis para o guri jogar bola, que ele não tem. Então nós estamos com uma campanha intensa para tentar buscar o máximo de tênis para ir lá naquele projeto nosso e não dar só para o que precisa, ou para aquele que vai jogar de pé descalço, às vezes, que aparece, né? Assim a gente poder premiar todos, né? Cara, tu sabe que isso me lembrou um projeto que a gente fez Bom, rapidamente falando, para quem não sabe, eu tenho uma empresa de tecnologia educacional que trabalha educação empreendedora. E a gente foi fazer um trabalho em Duas Barras, no Rio de Janeiro, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu cheguei lá, cara, a gente pensou assim, cara, por que Deus trouxe nós para Duas Barras, no Rio de Janeiro? É uma cidade que tem 10 ali, 1.000 habitantes, desses 10, 7 mil em área rural. A cidade é uma vila, ao redor de uma praça, assim.
E a gente foi fazer um evento de empreendedorismo social e inovador lá, que tinha relação com a APAI. Tanto que o único lugar da cidade que poderia ser feito um evento com projetor era a APAI. Uma cidade pobre, assim, cara. Pobre, uma realidade muito diferente do que a gente estava acostumado. E pra tu ter noção, a nossa metodologia ensina eles a resolverem problema, né, da cidade ali do momento. Cara, o problema da cidade é que para eles irem para fazer uma consulta, eles têm que fazer uma lotação com um carro e ir até uma cidade mais próxima que os caras cobram R$70 por pessoa para fazer. Nossa. Pra ter noção, é esse nível, assim, a cidade. E o maior problema era logístico. Era esse acesso, assim, às questões. Então, óbvio que não é a mesma situação de talvez, assim, que vocês encontrem na escolinha, mas essa pegada de projeto social, quem acaba se tendo um acesso em algum momento consegue ver a realidade, né? Realidades diferenciadas. Então é muito legal saber que também vai para esse lado aí, Beto. Parabéns. Verdade, bem legal. Me diz assim, uma história marcante de algum jogador, ou alguém que se destacou, que vocês revelaram de certa forma, enfim, e que hoje despontou aí como jogador. Ou de superação mesmo, Ou de né? superação, exato. De sucesso, pode ser. Não, eu acho que o Marcelo Hermes é uma história bem curiosa que nós temos. Acho que tu presenciou bastante isso, né, Léo? Então, eu não sei se tu te recorda numa semifinal do Gauchão, não sei se tu estava nessa, contra o Grêmio em Porto Alegre, naquele time do Yuri Mamute. Sim, claro. Tem uma pauleira no final, tava lá, lembro. Tava lá. Pra ver, né? O Marcelo Hermes estava no Inter, né, naquele ano, e aí ele ficou 6 meses no Inter. Não fez nenhum jogo com a equipe principal do Inter lá da base. Eu liguei pro diretor, do Luizinho, que era meu conhecido. Luizinho, tu não vai usar o Marcelo aí? Assim, não sei o que. Cara, faz o seguinte, me manda ele de volta. Deixa ele vir reforçar minha equipe aqui em Passo Fundo. Sim. Tu não escreveu ele na competição? Não escrevi. Então ele não vai jogar por vocês. Então me manda ele de volta. Trouxe ele de volta o primeiro jogo contra o Esportivo aqui. Foi 5-0, acho que ele fez os 5 gols naquele jogo, né? Ele jogava muita bola. Jogando de lateral, de ala, esquerda, falta, né? Chudo. Enfim. Aí avançamos naquela competição, chegamos até a semifinal contra o Grêmio. Na semana contra o Grêmio, olha o que o Marcelo fez, né? A família do Marcelo fez. Marcelo, o seu Claudir, lembra do baixinho? Seu Claudir, lá do bairro São José. Seu Claudir, pai do Ricardo. Pai do Ricardinho, né? Trouxe o Marcelo para morar na casa dele. Ele montou tipo um alojamento lá e dava casa, comida, roupa lavada pro Marcelo. Cara, e quando a gente classificou pra semifinal, o Marcelo me pediu no sábado de tarde, eu lembro. Beto, eu vou pra casa. E segunda eu tô de volta. Tá, pode ir, claro, né? Não tem problema. Segunda no treino lá no Menino Deus, o Marcelo não apareceu. Terça não apareceu, ligamos. Onde é que tá, Marcelo? Tô no Criciúma fazendo teste. Eu digo, Marcelo, que categoria tu tá fazendo teste? Na Sub-17. Cara, tu é 14 anos, meu. O que tu quer aí? Mas os caras gostaram de mim aqui. Meu irmão me mandou pra cá, não sei o que. Eu digo, cara, daí tá. Então faz os teus testes aí. Sexta-feira tu vem pra cá. Sábado a gente vai pra Porto Alegre. Combinado? Combinado. Tudo certo. Tá. Chega na quinta eu já ligo, né? Marcelo, e aí, vem? tá vindo? Não, aprovei e vou ficar aqui morando. Eu digo, como assim tu vai ficar morando aí? Não volto mais. Eu digo, cara, como é que tu vai ficar morando aí num alojamento e piada de 17 anos? Os caras vão ter 17, 20, né? Porque o Criciúma não tinha categoria menor lá da idade dele. Não, mas os caras gostaram muito de mim, eu vou ficar aqui. Aí, o que o Beto tem que fazer? Liga pro diretor do Criciúma, né? Implorando pro atleta, para eles liberar o atleta para vir jogar com nós. E aí passou a quinta, aí era para vir na sexta de manhã, já não acabou não vindo. Aí sexta meio-dia daí eu liguei para um outro amigo meu lá, o Elcio Schneider, irmão do Darlan Schneider aqui de Passo Fundo. E o Elcio estava de massagista. Elcio, faz o seguinte para mim, vai aí, conversa com o pessoal, eu me comprometo de levar esse piá de volta terça-feira. Segunda-feira eu levo ele de volta de carro aí. Não te preocupa, nós não vamos tirar o guri do Criciúma. Só pra jogar no sábado. Só pra jogar, porque o time precisa dele. E nós investimos um ano inteiro aqui, cara. Aí ele foi lá, conseguiu, lembro até hoje, me cobrou 200 pila, mas embarcou o guri no ônibus e botou pra vir. Aí já não dava mais tempo pra vir a Passo Fundo. Fica direto pra Porto Alegre. Direto pra Porto Alegre. Aí, não sei se tu recorda que nós fomos de ônibus buscar o Marcelo lá na rodoviária. Se eu não me engano, esse jogo deu 1-1.
com um gol de falta dele, que ele cruzou uma bola e alguém deu uma casca, assim, eu acho que foi 1-1, não me lembro, que foi lá em Eldorado, acho. Foi lá em Eldorado. O primeiro tempo terminou 1-0 para nós, gol do Marcelo. Isso aí, falta. Né? E aí nós pegamos ele na rodoviária, fomos pro ônibus, ele nem dormiu, foi direto pro jogo. Primeiro tempo nós ganhamos do Grêmio, né? Mas segundo tempo eles empataram e viraram 2-1 e a gente foi eliminado da competição. Mas aí surgiu o convite pro Marcelo ir pro Grêmio. Olha aí, ó. Né? Ele saiu, eu lembro quando terminou ali, ele já tava engatado, assim, o Bruno foi pro Inter, o Bruno foi pro Inter. Cara, a galera saiu já engatado, assim. Se tivesse ficado no Criciúma, não tinha... E o pior é que, como eu tinha dado a palavra pro pessoal do Criciúma, o que eu fiz? Teve que levar de volta. Peguei ele, o seu Claudio foi junto comigo, fomos lá, de Siena, na época que eu tinha lá em Florianópolis, lá levar o guri. Cheguei lá, larguei pro diretor, me apresentei para ele, tudo, né? Mas eu disse pro seu Claudio, o Marcelo teve a proposta do Grêmio. E eu disse pros caras do Grêmio, olha, eu tô levando ele de volta pro Criciúma. Me comprometi. Porque eu me comprometi, diferente do que vocês vêm falar aqui, eu vou levar lá. Aí, decisão dele e da família, né? E daí eu já tava, né, louco da vida com o que a família tinha feito com nós, né? Porque foi uma tremenda sacanagem, né? E ele jogava muita bola, ele destoava na categoria, assim, ele era muito rápido. Nossa, sim, era muito diferente. Mas o Marcelo deu muitas alegrias para nós, a gente fica contente e torce muito pela carreira que ele está seguindo aí. E aí levamos lá. Só que daí eu disse para o Claudio, nós deixamos o Marcelo lá no local, vamos esperar ele treinar. E depois do treino a gente vai embora. Né? Aí quando terminou o treino, a gente foi falar com ele. Daí ele, Beto, eu não quero ficar aqui, quero ir pro Grêmio. Sim, era o time dele, né? Daí trouxemos ele de volta, né? Ele foi lá, conversou com o pessoal, e aí trouxemos ele embora e aí seguiu a carreira que ele tá aí. E foi muito bem, né? Porque do Grêmio, ele chegou a jogar no profissional do Grêmio, né? Daí não renovaram o contrato, porque ele foi pro Benfica, né? Foi. E aí seguiu a vida dele aí. Que legal. Que massa. Muito bom. Muito bom, muito Curtiu, Vitão? Eu falei que a minha história não era furada, não era furada, né? Vocês iam me zoar, né, cara? Não, eu vivi isso aí na pele. É que a zoeira tem que acontecer. Cara, era mais massa, as viagens eram muito legal, assim. E os pais iam, dava pauleira, os velhos brigavam nas arquibancadas. Os pais. E nós no campo aqui ganhava, sossegado, com os atletas, os adversários, os pais numa pauleira. Era aquecidos, né? Disso, né? Porque não tinha. Aquela nossa equipe do futsal era muito boa, né? A da Semiato era muito e não tinha necessidade disso, mas sempre tinha uns cabeça quente ali, né? Surge às vezes, você tem a escolinha e aí no campo você diz que não tem a escolinha, mas surge algum destaque nas escolinhas que de repente vocês convidam para jogar? Claro. Como é que é o nosso procedimento dentro do Vila Nova, né? Hoje nós temos as equipes principais de futebol de campo, né? Que a gente faz uma captação dos melhores atletas das nossas escolinhas pagas e dos nossos projetos sociais e também da região. Legal. Então, todo início de ano é o período de reciclagem que a gente faz aí. Né? Dá oportunidade para os meninos das escolinhas lá fazer avaliação, fazer o teste, né? Treinar junto com os piados do estadual. E os professores que nós temos fazem essa busca por meninos. E há 2 anos atrás, agora está finalizando o 2º ano, o ano que vem vai para o 3º ano, nós criamos uma categoria da seleção dos projetos, a gente chamava na época, né? Que é aí é só com guri de Passo Fundo. Só meninos de Passo Fundo. Eles vão, fazem a avaliação das nossas escolinhas, escolhemos os melhores. O 1º ano foi só dos projetos. O 2º ano a gente abriu para as nossas escolinhas pagas também, para os meninos participarem. Quem quer disputar a competição, futebol de campo, vai lá fazer seletivo. Tipo um peneirão para ir para... ir para essas competições. Sim. Por quê? E isso tá dando tão certo que o ano que vem a gente vai para o 3º ano e a gente vai reafirmar com mais categorias, porque daí ao invés de pegar um menino lá da nossa escolinha e largar na nossa equipe de competição, que a gente sabe que o nível ali ele é um pouco alto. Ele é alto, né? Ele exige mais. E o menino da escolinha não vai chegar lá com o mesmo pique. Então ele passa por esse processo de disputar uma competição e daqui os professores vão pensando para
levar. Então a gente está organizando um processo melhor dentro do clube para fazer essas escolhas dos meninos irem para as competições, né? Porque muito aluno entra nas escolinhas do Vila Nova com o sonho ou com a questão assim, amanhã vou estar jogando contra o Grêmio Inter. Sim. Né? E Não é impossível isso, É bem né? assim. Não tem como, né, Léo? Tu jogou, tu sabe que o nível de treinamento Nossa, tá louco. de uma equipe de competição é diferente daquela da escolinha, né? E o nível de exigência também, né? Então, lá na competição tu não vai dar minutagem para todos os atletas jogar. Vai ter atleta que vai viajar e não vai jogar. Sim. Faz parte de uma equipe de competição. E muitas vezes os pais não entendem isso, né? E não entendem a decisão do treinador, Cara, né? uma coisa que eu tenho saudade daquela época era o quanto eu aguentava correr. Porque assim, nós, tipo, os nossos treinos eram um absurdo, assim, treino físico, loucura. Aí tu saía dessa época, ia jogar um horário de futebol ali, 1 hora num society, capaz, tu jogava 2 horas, assim, tranquilaço, sobrava. Aí hoje o cara vai jogar 40 minutos, o cara tá desmaiando, assim, tá quase morrendo. Cansado. Então, fisicamente, o cara tá louco, meu. É O cara outro nível, aguentava, né? assim, horrores. Beto, a gente queria agradecer a tua presença aí, foi um prazer conhecer um pouco mais aí da história do Vila Nova e trazer para o nosso público também. Faz um pouco do marketing aí, dá os contatos, o local, enfim, as categorias aí que você, para chamar o público para conhecer aí o Vila Nova. Hoje a entrada no Vila, a gente centralizou tudo em mim, né? Porque como a gente tem o conhecimento de todos os locais, a gente acaba trazendo o atleta até nós, né? E eu sempre deixo meu contato, o telefone, Perfeito. pelo WhatsApp, daí o pessoal pode nos ligar que a gente vai receber a mensagem, vai dar os encaminhamentos, né? Se eu puder resolver já tudo, já deixo encaminhado, senão eu passo para o professor que vai atender o menino. Perfeito. Então o nosso telefone de contato é o 549-8408-2246. Beleza. É o nosso contato particular e é o contato do Vila Nova aí para Nova qualquer aí. situação aí, né? Show de bola. Então vamos lá, 98408-2246. Show de bola. E aí, quem quiser iniciar na escolinha lá, fala através desse contato com você, hein? Exatamente, Vitor, assim, ó, você que tem condições de pagar uma mensalidade, né, entra nas escolinhas pagas. Você que não tem condições de pagar uma mensalidade, seja franco na hora que conversar com a gente, Claro. explica a sua situação e a gente encaminha para um projeto social. Perfeito. Né? Nós temos vários projetos sociais na cidade toda, um deles que recebe alunos de qualquer local é aqui no Citone Novo, que é toda sexta-feira de manhã e de tarde, então o local é ótimo ali, né? Sim. É um projeto social gratuito que o Vila tem em parceria com a Secretaria Municipal aqui de Passo Fundo, né? E que a gurizada pode ir lá chegar e jogar, né? Nós temos hoje dentro do Vila Nova o apoio de algumas leis de incentivo, né? Dentre elas nós temos o apoio da lei de incentivo do ProEsporte, né? O ProEsporte, nós temos 2 projetos lá que estão em execução, que contemplam, para vocês terem uma ideia, aí, 400 crianças. Caramba. São 300 crianças no projeto Vila Nova, formando mais que atletas, que são em 4 pontos na cidade, bairro Schindler, na Escola Diógenes Martins Pinto, Jabuticabal, na Escola Fredolino Chimango, na escola agora nova ali no Antonino Xavier, aqui como é que é o nome do bairro ali? Eu não sei. É Antonino Xavier, Escola Municipal, e na São Luís Gonzaga, na Escola Municipal São Luís Gonzaga. Então são nesses 4 núcleos atender 300 crianças. E aí temos também um outro projeto aprovado pela Lei de Incentivo do ProEsporte, que é o Vila Esportes Olímpicos 2. Caramba! Estamos no ano 2, que esse projeto visa tentar descobrir atletas para que cheguem numa Olimpíadas, né? Legal. E esse projeto é desenvolvido lá no ginásio do Guri, onde a gente tem aulas de voleibol. Temos o judô lá no bairro Jabuticabal, né? E temos o futebol de campo masculino e feminino lá no CT do Independente, que é desenvolvido se não estou enganado, é quarta e sábado, né? Que é lá no CT. Então são os 2 projetos da Lei de Incentivo do Estado, né? Que a gente tem aqui em execução. E tem alguma forma por exemplo, empresas de médio porte, grande porte que querem fazer algum incentivo fiscal para ajudar o clube? É possível ou não é possível? Estamos nesse momento na captação do imposto de renda de empresas e de pessoas físicas, né? Então nós temos um projeto, a gente pode deixar à disposição de vocês, que a empresa Lucro Real pode destinar diretamente, né? Uma conta específica do Ministério dos Esportes,
que a empresa vai ali, faz o depósito, nos manda o comprovante a gente manda para Brasília, e Brasília gera um recibo que automaticamente... Isso é tudo automático, tá? Sim, é tudo automático. Demora mais eu falando aqui do que o processo todo. O processo todo. Então, além do incentivo do esporte federal, né, que é bem simples, a pessoa deposita na conta ali do clube, não é do Vila Nova, e sim do Ministério dos Esportes, e já pode abater no mês seguinte a sua destinação de imposto de renda. Legal. Muito Mas bom. Massa. Prazerzaço isso, que baita conversa. Papo. Dá Muito até bom. para nós deixar um gancho para um segundo papo aí. Com certeza. Muito bom. Vamos aproveitar. Toparia, Beto, um segundo papo aí futuramente? Claro. Então tá bom. Não podemos deixar de agradecer aqui o livro que nós recebemos aqui do Carlos Alexandre, né? Um livro sobre o voleibol, né? E me chamou a atenção aqui o ginásio, né? Do Capinguí. Capinguí, né? O ginásio Capinguí, um ginásio histórico da nossa cidade, né? E até lanço para vocês aí, eu acho que aqui é um patrimônio da nossa cidade, né? Sim. Que não deveria ser deixado tombar com o tempo, como está acontecendo ali, né? Nós fizemos algumas finais ali dentro desse ginásio, né? Na época do futsal, né? Então, era um ginásio que eu acho que o poder público deveria dar uma atenção especial, porque é algo da história da nossa cidade, né? Veja aqui as fotos que a gente está olhando aqui, são fotos de 1965, 66, 58, né? 59, alguma história aí Olha aqui, 1951. Então pensa bem, é um ginásio que eu acho que teria que ser mantido, né? Talvez devesse ser mantido aí no centro da nossa cidade, né? Contextualizando, o seu Carlos Alexandre é o proprietário da Sede Estúdio, que é a nossa patrocinadora e parceira aqui no Sportcast. Isso aí. Uma hora vamos ter que fazer um episódio com ele, óbvio, com certeza. Não podemos deixar. Vamos agradecer aí o pessoal que nos acompanhou até esse momento, nosso episódio. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like lá, comentem aqui para compartilhar com todo mundo aí, todo mundo ficar conhecendo um pouco mais o Vila Nova e de todo o nosso conteúdo. Então, acompanhe nossas redes sociais, @sportcast.podcast, e agradecendo mais uma vez a Sede Estúdio, nossa casa aí do Sportcast. Acompanhem eles aí nas redes sociais também, no @Complexo Sede. Eles ficam na Rua Independência, número 800, Sala 2, térreo. Agradecemos também a agência Vogue, nossa agência aí de marketing que cuida de todas as redes sociais, dos vídeos, enfim. E eles são infinitas possibilidades de comunicação. É só falar com eles lá no @agência Vogue. Muito obrigado, então, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Beto, pela sua presença aí. Foi muito bom o papo aí com você. Não, nós que agradecemos, Vitor, o espaço aí. Léo, Meca, prazer em vê-lo aí de novo, né? Sucesso nos teus empreendimentos aí. Quem sabe a gente vamos conversando mais à frente aí. Show de bola. Valeu, Beto. Então tá, pessoal. Valeu, muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.